Olá, meu nome é Nana Índigo. Bem-vindos ao canal Foi Abuso e Fim. Eu sou uma sobrevivente de um relacionamento abusivo de 10 anos com um narcisista perverso. Eu passei por todas as fases, o abuso em si, a depressão, o descarte, todos os momentos de trauma, de terror, depois os momentos de superação e depois que eu olhei para trás, depois que eu já estava curada, me sentindo bem e tinha superado tudo, eu olhei para trás e achei que era muito pouco eu simplesmente sair de um relacionamento e sobreviver, sendo que eu tinha perdido 10 anos da minha vida dentro de uma relação abusiva, cheia de terror, cheia de dor. Então, pensei que muitas outras mulheres estavam entrando em relações assim, sem se dar conta, porque eu não me dei conta. Eu só soube que eu estava dentro de uma relação abusiva depois que eu já tinha saído. Pulei, como quem pula mesmo de um trem em movimento, num abismo, não no gramado. Eu só me dei conta de que eu tinha passado por uma relação abusiva depois que eu tinha passado pelo descarte, depois que eu tinha entrado em depressão, depois que eu achava que eu era louca, depois que eu tinha tomado medicamento, depois que a minha autoestima tinha ido ao fundo do poço, depois que eu tinha envolvido muitas pessoas importantes da minha vida dentro desse pesadelo, depois que eu já tinha superado, depois que eu já tinha amizade com ele. E aí eu fui descobrir que eu tinha vivido uma relação abusiva. A sensação é de ser sugada para dentro da terra, porque a gente tem a sensação de que a vida da gente foi uma farsa, e foi. Então eu me pus a estudar, estudar, para descobrir o que era aquilo, que tipo de ser que tinha engolfado a minha vida. E aí, quando eu descobri isso, eu realmente me dei conta de que muitas mulheres tinham passado por isso, estavam passando por isso, estavam entrando em relações abusivas e estavam com dificuldade de sair delas. E aí, então, eu resolvi que eu ia usar a minha história para ajudar outras mulheres. Acontece que eu sou uma mulher já madura, eu sou muito responsável, e aí eu achei que ajudar outras pessoas precisa ser um ato de grande responsabilidade. Então, eu me coloquei à disposição de mim mesma. Há 2 meses eu não tenho feito outra coisa senão estudar loucamente, com a ajuda de psiquiatras, de psicoterapeutas, de livros, de todas as fontes fidedignas possíveis e imagináveis, para conseguir o maior número de dados possíveis, a fim de transmitir para as mulheres orientações que possam de fato ajudá-las a identificar suas relações, identificar nelas alguma força de fato para que elas possam sair dessas relações ou se recuperarem dentro desse estado, se elas tiverem já conseguido sair. Então, uma coisa que para mim é muito importante, desculpe, é poder desmistificar, porque há algumas confusões que são muito grandes, que é qual a diferença entre o relacionamento com um narcisista perverso, que é quem de fato protagoniza as relações abusivas, no caso aqui eu vou citar como referência a minha própria história, mas existem relacionamentos abusivos com narcisistas perversos de várias procedências, pode ser um chefe, pode ser uma amiga, pode ser até mesmo os pais. No meu caso, eu vou citar um homem parceiro romântico, tá? Que foi o meu caso. Então, existem muitas diferenças entre um narcisista perverso e alguém com defeitos, alguém com características más, com características cruéis, alguém que é mau caráter. Existem diferenças. E estudando essas diferenças com a orientação de profissionais da saúde mental, eu reuni aqui o que eles me orientaram a fazer, 15 tópicos que caracterizam quando você reúne pelo menos 5 desses 15 que são muito, muito enfáticos dentro das características de uma pessoa. E aí você começa a perceber que você está lidando sim com um narcisista perverso. Todos nós temos características
que vão ser citadas aqui, em maior ou menor quantidade, em maior ou menor intensidade. Isso não nos caracteriza como um narcisista perverso. Todos nós temos carências, todos nós temos momentos de explosão, todos nós temos vaidades, todos nós temos egoísmos, mesquinhez, todos nós, sem exceção, e eu me incluo bastante nisso, porque eu sou uma artista e os artistas têm, de modo geral, uma coisa muito muito enfática no que se refere a mostrar o seu próprio trabalho, falar de si mesmos, né? Os autorretratos, as autobiografias exemplificam muito isso. Mas é muito importante entender que quando a gente fala de um narcisista, embora esse termo tenha sido cunhado ali na mitologia, que fala do mito de Narciso, e tenha inclusive uma imagem muito interessante, que é do Narciso se olhando na água, a gente tende a imaginar isso como um arquétipo, como um estereótipo. E é necessário que a gente se liberte dessa percepção para conseguir de verdade entender que nós estamos falando de uma característica patológica, sociopatológica, que nós estamos falando de uma disfunção de personalidade. Nós não estamos falando de um doente, nós não estamos falando de uma pessoa que precisa da sua ajuda. O narcisista perverso não é problema nosso. Nós, vítimas, não podemos querer ajudar o narcisista perverso. Esse foi um dos meus grandes erros, porque eu sou uma empata. E os empatas têm a ideia maluca de que eles vão conseguir cuidar do narcisista perverso, que eles vão conseguir ajudar o narcisista e então vou ajudá-lo a se transformar. Não, isso não vai acontecer, porque a corda e a caçamba, a fome e a vontade de comer é justamente a união entre um empata e um narcisista perverso. Isso costuma dar o grande problema da história, o grande boom. Tá? Então eu reuni essas características e eu gostaria muito de falar delas para vocês, usando como referência a minha experiência. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que existem dois tipos de narcisista perverso: o oculto e o exposto. No caso do oculto, é aquele que você não vai perceber isso de forma flagrante. Não é na cara que ele vai dar. Você não vai notar que ele é tudo isso assim, pluft, assim que você conhece. Eles todos são muito mentirosos, são mentirosos patológicos. Todos os narcisistas perversos, eles têm uma máscara que eles fabricam, forjam e andam com ela pela vida, mas eles não são o tipo de pessoa que vocês vão sempre ver flagrantes, porque eles têm aquele que é o oculto. Ele parece um cara muito fofo, muito legal, e você vai demorar para perceber. Esse é muito perigoso, porque para cair na lábia dele é muito fácil. E tem o exposto, que é aquele que você olha, já é o Johnny Bravo, né? Ele mostra muito mais facilmente que ele é assim. Esse é um pouco mais fácil de perceber, mas se você não estiver atenta, você vai achar que ele é só um cara incrível. Vamos lá. Característica principal, a primeira característica, ele tem um apetite insaciável por atenção e importância. Ele quer ser o centro da sua atenção, e não é só da sua atenção, ele quer ser o centro da atenção de todo mundo. Ele é o mais importante, ele é o dono da banda, ele é o cara que fala, ele é o MC, ele é aquele cara que chega e ele precisa chamar a atenção de todo mundo. Se ele precisar chamar a atenção das pessoas falando palavrão pra caramba, desconcertando os outros, deixando a pessoa sem graça, ele vai fazer isso. Se ele puder também olhar no seu crachá, como era o caso do meu, até a balconista do supermercado, da farmácia, ele tinha que dar um jeito de passar a lábia, e ele olhava no crachá, ele chamava ela pelo nome. Ele parece muito gentil, mas ele tem que chamar atenção. Ele não sabe chegar num lugar discreto e sair discreto. Ele precisa ser o centro da atenção. Ele tem essa necessidade, é para isso que ele vive, é para isso que ele conquista todas as vítimas dele. Todas as mulheres que ele conquista, ou homens, é para ele se sentir o centro da atenção. Ele quer que essa pessoa fique apaixonada, louca por ele. É isso que ele tenciona. Segunda característica,
O que ele tem de ciúme, na verdade, é inveja. Ele não sente um ciúme sexual, ele não tem aquele ciúme convencional que os homens costumam ter da mulher deles. O que eles têm é inveja. Então, o que ele sente é assim, opa, ela chamou mais atenção do que eu, ela foi mais querida do que eu, ela é mais importante do que eu. O cara olhou para ela e não olhou para mim. Ele quer ser importante para mulheres, homens, postes, árvores. Ele tem um ciúme que não é o ciúme convencional de um homem apaixonado. O ciúme dele é inveja. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma passagem que, assim, ele dava aula para duas menininhas, filhas de um casal de judeus, e eu fiquei muito grata a essa família, porque eles foram muito carinhosos comigo, me salvaram de algumas situações difíceis, foi ele que me apresentou para essas pessoas. E como essas pessoas sabiam que eu gostava muito dele, e ele não gostava de mim, ele namorava, ele me tratava de qualquer jeito, mesmo eu sendo amante dele, um dia essa mulher chegou pra ele e falou, olha, você não gosta dela, você não liga pra ela, você não quer nada com ela, deixa ela em paz, para de tratar ela assim, ela é uma pessoa maravilhosa, muito especial, não faz isso com ela. Ele chegou na minha casa pegando fogo de ódio de mim. Então, primeiro ele ficou comigo, né, porque sexo é uma coisa que eles precisam para subjugar o outro, eles não fazem sexo por prazer, eles fazem sexo para subjugar, para ter a sensação de prazer. E aí depois ele olhou pra mim e me contou que essa mulher tinha falado umas coisas pra ele e que ele não tinha gostado, porque quem é ela pra vir falar isso pra ele e quem sou eu também, porque eu fico chorando pra todo mundo e me fazendo de coitada pra conquistar as pessoas, porque eu bancava coitadinha, assim, ele me esculhambou, ele me esculachou, e aí depois eu observava que ele fazia isso sempre. Eu ainda não relacionava isso com nada disso que eu tô falando agora, com abuso, com nada, mas eu já achava isso tudo muito estranho, porque como é que pode uma pessoa ter esse tipo de atitude? Aquilo era bizarro, eu estava passando por uma situação muito triste na minha vida, pós-separação e tudo, e mesmo assim ele não perdoava. Para ele, o importante era que ele fosse a pessoa mais importante. Terceiro, ele quer ser especial sempre, independente dele ser um grosso, dele ser mal criado, dele ser mal educado, dele ser estúpido com as pessoas, não importa, nada do que ele faça ele acha que é justificativa para as pessoas tratarem ele mal, ele quer ser sempre especial onde ele está. Se não tratarem ele assim, ele fica muito, muito furioso. Quarto, eles exageram a importância daquilo que eles fazem. Então, no caso, por exemplo, o meu era pianista. Então, os outros instrumentos estão abaixo do dele. Só o dele que é importante, porque ele não era um grande pianista, ele era um pianista medíocre, mas ele precisava ser o mais importante. O instrumento dele é o único mais importante, o que ele faz é que é o mais importante, o dos outros está sempre abaixo, ele precisa exagerar a importância daquilo que ele faz. Quinto, ele é hipersensível e magoado. Olha só, prestem atenção, gente, porque isso é muito verdade. Ao mesmo tempo que ele não dá a mínima para o sentimento dos outros, tudo que os outros sentem para ele não é nada, ele é hipersensível e magoado. Qualquer coisa que você disser dele dói profundamente e ele leva muito a mal. Uma vez, quando ele sentava no piano dele, ele era muito assim, ele parecia um psicopata. Ele chegava a gritar com os outros, ninguém podia fazer um barulho. Ele olhava feio para as pessoas, parece que ele estava no lugar de poder dele. Então, não adiantava nem você elogiar, você não podia fazer nada, um barulho, passar, nem gostar, você não podia gostar, porque você não podia participar do universo que era só dele e dos amigos homens dele. Então, uma vez eu falei pra ele que era muito comum eu estar num lugar e ele sair, era efeito gangorra. Aí uma vez eu me queixei, eu falei que eu queria ficar perto, que eu queria que ele estivesse perto. Ele falou, fica aí enquanto eu ensaio. E eu disse pra ele, eu ensaio, eu não gosto, porque fica aí só com esses plim, plim, plim. Meu Deus do céu, a tristeza, a mágoa que esse homem ficou de mim foi um negócio do outro mundo. Ele repetiu isso pro resto das nossas vidas. Não podia ter falado isso pra ele, porque imagina, eu chamei aquilo de plim, plim, plim. Não podia, entendeu? E eu ainda tentei brincar, explicar. Falei, olha, eu também sou bailarina, mas se tu me vir ensaiando, tu não vai gostar, porque é chato ver ensaio, repetição, ainda mais de som, né, gente? Não é uma coisa básica. Não, ele ficou magoadíssimo porque eles são hipersensíveis. Uma outra vez também aconteceu, foram inúmeras vezes, mas aconteceu muito no começo, uma amiga minha que estava perto, a gente ensaiando, ela brincou com ele e deu um apertãozinho nele, assim, numa gordurinha dele.
Ele quase matou ela, assim, eu fiquei envergonhada porque ele gritou com ela, ele voou assim pra cima dela, não de bater, mas de ficar furioso, ele xingou ela, ele humilhou ela chorava, assim, corria lágrima do rosto dela, porque ela tocou nele e ele sentiu que, assim, ele foi magoado, então ele era overreativo. 6. Dificuldade de manter relacionamento saudável. Eles não mantêm relacionamentos saudáveis. Todos os relacionamentos que eles fazem são relacionamentos ruins, são relacionamentos opressores, opressivos. Eles começam gostando da pessoa, mas eles começam, logo depois eles sentem inveja. Ele quer uma mulher para exibir para os amigos dele, para dizer como troféu que aquela mulher ele conquistou porque ele é bom, então a mulher precisa ser bonita, precisa ser legal, precisa ser inteligente, talentosa. Mas ao mesmo tempo ele sente muita inveja e muita raiva se a mulher for tudo isso, então ele começa a trair, ele começa a mentir, ele começa a acabar com a autoestima dela, ele acaba com a mulher, então ele vive uma relação doentia o tempo todo, né? Porque ele precisa se autoafirmar para os amigos, tendo sempre uma mulher para suprir a necessidade dele, inclusive a de sexo, porque ele precisa oprimir, ele precisa fazer mal para essa mulher, ele precisa trair ela com prostituta, viciado em prostituição, viciado em pornografia, mas ao mesmo tempo ele não sabe como lidar com aquilo, porque ele sente inveja da mulher e aí ele começa a destruir, derrotar a autoestima dela e é lógico que tudo vira uma relação doente. 7. Eles vivem pensando no próprio sucesso, no próprio poder, na aparência deles. Eles são obcecados por status. Eles são um saco sem fundo. Gente, se eles ficarem sozinhos, se eles ficarem quietos, se eles ficarem pensando em alguma coisa, não tenham dúvida. A única coisa que eles vão estar pensando é em como obter dinheiro, como obter sucesso, como conseguir alavancar alguma coisa. É uma adrenalina na vida deles, é conseguir conquistar coisas. Então, eles estão sempre tentando conseguir mais, conseguir sucesso, conseguir dinheiro, conseguir carreira. Se eles precisarem vender a mãe pro cigano para conseguir isso, eles vão fazer. 8. A capacidade deles de aproveitar dos outros para atingir objetivos e a capacidade dele de, se precisar, fazer qualquer coisa com os outros para conseguir isso é enorme. Acontece que, no mesmo jeito que eles são capazes de fazer qualquer coisa para conseguir alcançar objetivo e usar as pessoas para isso, se aproximar das pessoas para isso, eles são também reativos e ficam loucos se alguém tentar fazer isso com eles. Então é assim, eles podem se aproximar das pessoas para tentar usá-las. As pessoas nunca podem fazer o mesmo com eles, entendam. O meu se aproximou de mim porque eu tinha talento, porque eu compunha músicas, porque eu escrevia livros, porque eu sou atriz, porque eu tinha uma companhia de teatro e eu era promissora para ele em termos de ganhar dinheiro junto. Ele era obcecado e ainda é até hoje em ganhar dinheiro e conseguir status. Acontece que ele me usou, ele pegou música minha e foi gravar sozinho, deu para os amigos dele, gravarem as músicas. Ele queria mostrar para os amigos dele que ele conseguia tudo isso, que eu era generosa com ele porque eu era louca por ele, que eu deixava ele me trair à vontade, fez cobras e lagartos comigo. Mas se alguém fizer isso com eles, eles ficam arrasados, destruídos, demolidos, porque como alguém fez uma coisa dessa com eles? Então, eles são assim, eles podem, os outros não, eles não cumprem regras, as regras só servem para os outros, tá? Eles acham que as regras só funcionam para os outros, para eles não, porque eles estão acima disso. Eles não têm empatia nenhuma com o sofrimento dos outros. Então, só o sofrimento deles que vale. 9. A falta de empatia e a incapacidade de compreender os sentimentos dos outros. Eles encaram o sofrimento dos outros como bobagem, exagero, besteira, idiotice, coisa de gente fraca, coisa de gente frágil. Não tem nenhum motivo para isso, mas eles não têm empatia nenhuma com o sofrimento dos outros, só o sofrimento deles, que é verdade. E quando alguém cobra, ele fala, mas e o meu? E o meu sofrimento? E eu? E você não vê o meu sofrimento? Não importa se eles jogaram uma bigorna na sua cabeça, se eles te traíram, como foi o caso do meu. Quando eu ia falar, olha, você me traiu, você acabou com a minha autoestima, você me destruiu, ele falava, mas e eu? E eu? E o meu sofrimento não conta? Você ficar tirando isso na minha cara me machuca? Você não para de falar disso, você não para de lembrar disso. Então, eles têm essa característica. 10. A crença de que apenas certas pessoas é que podem entender o jeito deles, porque eles são únicos, então só algumas pessoas são capazes de entender o jeito deles, porque eles são muito, muito especiais. 11. A tendência a se considerar bons
Com homens e mulheres, tá, gente? Então, assim, o caso do meu, por exemplo, ele era um Dom Juan, metido a Dom Juan. Esqueçam os estereótipos, o homem não precisa ser um cara lindo, gato, não precisa, o meu não era um homem lindo de jeito nenhum, mas ele tem o charme dele, porque ele trabalha isso o tempo todo, o tempo inteiro ele trabalha isso. Né? E aí, o que eles fazem? Eles querem conquistar homens, mulheres, poste, árvore, sapato, sapateira, máquina de lavar. Então, ele chegou uma vez para um amigo meu, gay, e perguntou para o meu amigo se ele era ativo ou passivo. Meu amigo falou, por que você quer transar comigo? Porque assim, era uma mania de sensualizar o tempo todo. Sensualiza em todos os lugares, em todos os lugares. Aí ele ia falar no meio do grupo dele, ele estava sempre falando que nem o Zé Bonitinho, sabe? Porque eu sou, porque, porque, né? Sabe? Então, muito, muito metido a sexy, muito palavrão, fala muito palavrão para lembrar sexo o tempo todo, se relaciona com o mundo através do sexo, é uma hipersexualização. Bom de cama? Não é. Não é. Por quê? Porque homem bom de cama é aquele cara que tá presente, é aquele cara que se dá, aquele cara que te ama, e um cara que não tá presente, que não te ama, que fica performando ali 10.000 horas, não é um cara bom de cama. Por que a gente costuma achar eles bom de cama? Porque a gente fica apaixonada, porque a gente fica cega, porque a gente quer inteirar a relação, porque a gente quer fazer a relação valer, a gente fala, não é possível que eu tô aqui enlouquecida por esse cara e ele não seja bom. E aí a gente começa a colocar isso na cabeça da gente. A relação com o narcisista abusivo é uma relação permanentemente ilusória. E aí vem a 12. Respondem a qualquer crítica que for feita para eles com raiva, com ódio, tentando rebater, tentando humilhar, tentando desmoralizar a pessoa, fazendo a pessoa ficar com vergonha. Não pode fazer crítica para ele, especialmente se isso for exposto, se expuser eles. Eles vão ficar ressentidos, eles vão ficar magoados, eles vão reagir de uma forma desproporcional. Você fala, nossa, era só uma tentativa de falar que dava para ficar melhor. Não, eles ficam assim... Oh, meu Deus, o mundo vai acabar. 14, a expectativa deles de serem o dono da banda, o líder da turma, eles precisam mandar, eles precisam controlar, eles que sabem. Se você quiser fazer sozinho, eles vão acusar você de ser tirana. Ah, então é você que está querendo mandar em tudo? Porque então eu não mando nada? Porque você quer ser grande? Porque você quer ser grandiosa? Isso acontecia demais comigo, porque eu sou compositora e ele é pianista. Então o que acontecia? Eu compunha músicas de uma maneira muito intuitiva. A música já saía na minha cabeça pronta, a melodia e a letra. E aí ele tentava desmoralizar a música para poder dizer que ele fez também. Ele não tinha o mesmo dom para compor, então ele demorava. Às vezes ele mexia na música, na letra e ficava pior. Eu não queria dizer nada. Eu falava, mas e agora? E aí quando eu comecei a perceber que ele estava ali num estado de competição, eu comecei a bater de frente. E aí ele me acusava, ele dizia que eu que queria me aparecer, que eu era mandona, que eu era tirana. E aí ele confunde sim a cabeça da gente, porque a gente começa a achar que a gente tem culpa. Eu pensava, nossa, será mesmo que eu tô sendo assim? Poxa, será que eu tô realmente humilhando ele? Nossa, era uma confusão horrorosa. E aí, por fim, a 15. Tudo que eles gostam, que eles escolhem é o melhor. Então, se ele é o pianista, então o violinista é uma merda, o trompetista é uma bosta, todo mundo é uma bosta, só o piano dele que é bom, só a música dele que presta. Ele abaixava a música de todo mundo, ele desligava o rádio de todo mundo, ele não deixava ninguém escutar música na nossa casa. Eu acho que um dos maiores alívios que eu senti depois que eu me separei foi poder escutar música em paz, qualquer uma. Quase que eu comecei a ouvir sertanejo, porque, sabe, era opressivo, uma pessoa que não gostava de nada, só as músicas que ele escolhia que era boa, só as cores das roupas que ele escolhia que eram bonitas, só as coisas, os lugares que ele ia que eram bons, comida só que eles queriam, comida que os outros gostavam era digna de tiração de sarro. Ele desmoraliza os outros, ele desmoraliza o gosto de todo mundo, ninguém presta, só ele. Eu demorei demais para perceber, gente. O meu era um narcisista perverso oculto. Ele não é o cara que é explosivo, ele não era violento de forma clássica, embora fosse bruto, grosseiro, mal educado. Mas é muito, muito importante que a gente não confunda uma coisa com outra. Nos próximos vídeos eu volto e eu vou fazer relatos para vocês de uma maneira que vá ficando cada vez mais fácil a gente identificar quando a gente está sofrendo uma relação abusiva. Até mais. Obrigada.